Continuamos em 1 Timóteo e os textos desta manhã são em dois capítulos diferentes, os dois primeiros versículos do capítulo 5 e os dois primeiros versículos do capítulo 6. Não que os outros trechos não venham a ser considerados do capítulo 5, mas pareceu-nos mais fácil agrupá-los desta maneira para melhor compreensão. Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo está em Éfeso e há sérios problemas naquela igreja. Paulo está dando instruções a Timóteo sobre como lidar com os problemas que havia lá em Éfeso. E dando estas instruções, ele indica a Timóteo certos tipos de relacionamento que Timóteo deve ter com determinadas pessoas, determinados grupos de pessoas na igreja. E também se dirige diretamente aos servos, aqui assim traduzido, servos que eram, na verdade, os escravos, e como é que eles deveriam se comportar. Estas admoestações que nós vamos estudar estão sendo apresentadas a nós dentro de um contexto maior doutrinário, que é o fato de sermos todos quantos cremos em Jesus Cristo uma família. Uma igreja não é apenas um lugar onde se reúnem aqueles que creem a mesma doutrina. Temos nossas doutrinas em comum, mas se tão somente tivermos as nossas doutrinas, isto não nos torna uma igreja. Em uma igreja há algo mais que apenas os seus membros crerem em certas doutrinas. Esta crença é fundamental, esta crença é importante. Sem ela não pode haver a igreja. Mas se uma igreja se limitar a ter membros que creiam a mesma doutrina, ela de fato não é bem uma igreja. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos membros de uma mesma família. E membros uns dos outros, usando a figura de Paulo quanto ao corpo de Cristo. Por isso que, para que um grupo seja uma igreja, é preciso que, além de crermos nas doutrinas básicas e fundamentais, haja entre nós vínculos de amor fraternal, de amor familiar, que nos unam. Não seria, por exemplo, uma igreja se cada um de nós aqui ficasse em casa e eu pregasse aqui domingo e nós gravássemos e mandássemos pelo correio para cada um a fita cassete com o sermão e cada um em casa cantasse os hinos, lesse os textos bíblicos, ouvisse o sermão, cada um na sua casa, cada um no seu canto, tu no teu cantinho e eu no meu. Isso não seria uma igreja. Para que haja uma igreja é preciso que haja laços de amor, laços fraternais, como os que há em uma família. Se numa família, por exemplo, houver 10 filhos, nascidos dos mesmos pais, mas se a cada momento que um nasce ele for dado a alguém,
for para um outro lugar, nunca mais vier ter contato, quer com os seus pais, quer com os seus irmãos, a gente não poderia dizer realmente que temos aqui 2 pais e 10 filhos que são uma família. Por sangue, eles serão uma família, mas não são uma família naquilo que a gente costuma chamar de família, porque eles não se conhecerão, eles não terão vínculos amorosos entre eles, nem entre os filhos e os pais, nem entre os pais e os filhos. E assim também, se a nossa presença na igreja for porque nós cremos em determinadas doutrinas, na hora do culto nós entramos, depois do culto nós saímos e vamos para os nossos trabalhos, para os nossos lares, e nos esquecemos uns dos outros, não chega bem a ser uma família cristã. Para que haja família, é preciso que a gente gaste tempo com o outro. As nossas classes de escola dominical, naturalmente, ajudam muito nisso, porque sendo grupos menores, ensejam maior oportunidade a que a gente gaste tempo um com o outro. Os momentos de oração aqui no culto, os momentos de oração nas classes de escola dominical, também oferecem oportunidade para que nós nos conheçamos melhor, oremos uns pelos outros. E uma igreja será mais igreja na medida em que os membros desta igreja estejam mais vinculados amorosamente uns aos outros. Então, certamente haverá nesta família da igreja aqueles que estão mais unidos aos outros e aqueles que estão menos unidos. Unirmos-nos uns aos outros significa compartilharmos das dores deles, dos problemas deles, ouvi-los, orar por eles, acompanhá-los quando eles tropeçam, estender a mão para tentar ajudá-los a se levantar. Tudo como a gente faz numa família. E Paulo, agora instruindo a Timóteo, tem certamente na sua mente esta figura da igreja como a casa de Deus, como esteio e pilar da verdade. E nesta igreja ele vê idosos, ele vê viúvas, ele vê moços, ele vê moças. Entre os idosos ele vê idosos homens, idosos mulheres, ele vê escravos. E ele tem a Timóteo uma palavra sobre cada um destes grupos de pessoas. E certamente a palavra que ele dirige a Timóteo como líder é dirigida a todos os membros da igreja, certamente com maior responsabilidade, neste caso, colocada sobre os ombros de Timóteo, porque ele está ali para liderar aquela igreja. E parece que um dos problemas que havia na igreja de Éfeso era este relacionamento de uns com os outros dentro da igreja, que os líderes da igreja não estavam sendo sábios em orientar a maneira como estes membros deveriam se tratar ou ser tratados. E então Timóteo recebe estas orientações. A primeira é esta: não repreendas asperamente a um velho. Eu ainda estou longe de chegar lá, mas eu fico contente que haja aí. Um dia eu espero que isso se aplique e que seja aplicado e seguido. Mas é uma extensão do mandamento, da tábua dos mandamentos de Deus: honra teu pai e a tua mãe. Os nossos pais vão se tornando idosos. E aqui diz: não repreendas asperamente a um velho. É possível que o velho cometa erros, e é até possível que seja necessária uma palavra de orientação. Mas ele diz que isto não pode ser feito de maneira rude. Isto não pode ser feito de maneira áspera.
dentro desta família, os velhos devem receber uma consideração especial. Esta semana aconteceu alguma coisa lá na concentração dos nossos jogadores que estão se preparando para o jogo de hoje à tarde. Mas lá na concentração surgiu o tal do Barbosa. Ainda acho que um pouquinho do meu tempo, um pouquinho. Eu não me lembro de ter ouvido esse nome. Ele era o goleiro da seleção quando a seleção perdeu um campeonato mundial jogando lá no Maracanã contra o Uruguai, em 1950, qualquer coisa assim. Hoje já é um senhor bem idoso. E talvez por superstição, ou seja, o que for, o nosso técnico da seleção proibiu que ele tivesse contato com os jogadores, muito mais com o nosso goleiro, já que ele tinha sido goleiro, e se diz que ele foi o responsável por um frango que permitiu que a nossa seleção fosse derrotada. Bem, ele é um senhor idoso, e muita gente criticou o técnico da seleção pela maneira como tratou asperamente aquele velho. Ali é um exemplo que saltou aos olhos nesta semana, como a nossa sociedade não tem muita consideração para com as pessoas idosas. Mas não deve ser assim na igreja. Não repreendas asperamente a um velho. Se os irmãos estão acostumados a viver ou conviver com velhos, ou a visitar velhos, devem ter descoberto uma coisa: o velho quer contar o que ele fez, ele quer contar as suas proezas. Quando a gente dá a oportunidade a ele de falar quem ele é, contar a história da sua vida, naturalmente, quando ele pescou um peixe, ele vai dizer que pescou 1000 e assim por diante, mas ele vai se sentir tão bem. Os irmãos darão uma injeção de ânimo nele que vai durar várias semanas. Falando que os velhos exageram, algumas pessoas dizem que eu também exagero nas minhas ilustrações aqui no púlpito, especialmente nos degraus que eu subi lá na Palestina. Mas eu exagero tanto que todo mundo sabe que é exagero, não podia ser aquilo. Quando eu falo 1000 degraus, todo mundo sabe que deve ser uns 15, 20 degraus que a gente... Mas não era tanto. Tinha uns lá que era 200 para subir, 200 para descer, 183 para descer, 183 para subir. Então eu faço tão grande o exagero que todo mundo percebe que não pode ser aquilo. Mas o velho vai exagerar. Ouça os exageros dele. Isto vai ajudá-lo bastante. Em segundo lugar, ele diz aos moços como a irmãos. Muitas vezes, e no caso de Timóteo isso era verdade, o pastor é inclusive jovem. Mas ele diz que o pastor, o líder, isto vale para o pastor, isso vale para todos os líderes, para o professor da escola dominical, para todos que têm cargos de liderança na igreja. Nós não estamos aqui, mas eu vou usar o pastor como exemplo, porque ele está falando a Timóteo, mas cada um aplique às diversas esferas onde há líderes. O pastor não está aqui, nem os líderes estão aqui para dominar, para serem senhores. Em Marcos, capítulo 10, versículos 42 e 43, Jesus explicou muito bem como é que deve ser a nossa atitude. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, dominam sobre eles, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, esse será o que vos sirva. A grande característica do líder cristão
é o desejo de servir aos outros. Os apóstolos, se alguém havia que podia exercer autoridade de domínio, seriam os apóstolos. Eles não exerceram esse tipo de autoridade. Por exemplo, Filipe, um daqueles que foi consagrado lá, Atos capítulo 6, para cuidar daquele problema das viúvas que estavam sendo preteridas, sem pedir licença aos apóstolos, vai pregar na cidade de Samaria. Depois os apóstolos vão lá para impor as mãos e assim por diante, mas ele não pediu licença aos apóstolos. E nem foi repreendido pelos apóstolos por ter ido lá a Samaria pregar o evangelho sem ter pedido licença. Depois o Espírito disse que ele fosse lá ao deserto de Gaza para evangelizar lá o eunuco da Etiópia, e ele também foi sem pedir licença a ninguém. E também não foi repreendido por ninguém por ter ido. Isto é, os apóstolos não exerciam este tipo de domínio. Um exemplo claro disso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. É Paulo quem nos fala de um acontecimento muito interessante com o irmão Apolo. Ele diz: quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe. Veja, ele é apóstolo, ele podia ter mandado, mas ele não mandou. Ele diz: roguei-lhe que fosse roguei muito, que fosse com os irmãos ter convosco, ir lá a Corinto, mas de modo algum quis ir. Apesar de ser Paulo o apóstolo que estava sugerindo, Apolo não quis ir. E Paulo não o obrigou a ir. Não quis ir agora, irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Aqui está o respeito de Paulo pela vontade de Apolo. Ele poderia ter dominado, mas não o fez. A Igreja Católica tem o Papa, que manda. Nós não temos o Papa. Mas às vezes líderes na igreja gostam de ser papas na sua esfera de influência e mandar. Na carta de Pedro, no primeira carta, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, ele diz: aos anciãos, pois, aos presbíteros, pastores que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor não pode ser um papa na sua igreja, dentro da igreja local, nem ele e nem ninguém. Temos que ter dentro da família aquele respeito mútuo, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, que aos moços como a irmãos. O pastor na igreja, se compararmos a igreja a uma orquestra, em que cada um toca um instrumento, o pastor não é o que conduz a orquestra, não é o maestro. O maestro é Cristo, ele é o nosso pastor. O pastor foi colocado na igreja para ensinar a igreja a ler a pauta musical. Ele é o mestre, ele é o que ensina. Aqui está a pauta musical. O pastor foi colocado na igreja para nós aprendermos a ler esta pauta musical, aprendermos o que é que está escrito nesta palavra. Agora cada um vai tocar. E o maestro não sou eu, não são os outros líderes. Nós não temos papa, não temos uma cabeça visível a nos dirigir. Nós somos dirigidos diretamente pelo Senhor Jesus Cristo.
Depois ele diz com respeito às moças como a irmãs, com toda a pureza. As moças como irmãs, com toda a pureza. Ele podia ter apenas dito as moças como a irmãs. Mas ele achou interessante acrescentar aqui um qualificativo, com toda a pureza. Os líderes da igreja devem se relacionar com as moças com todo o afeto e procurando dar a elas toda a proteção que porventura elas necessitem. Nós estudamos com os irmãos, não faz muito tempo, o livro de Cantares, e os irmãos se lembram quando citamos lá no capítulo 8º, versículo 8 e 9. São os irmãos que falam de uma irmã. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torrezinha de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Estão dizendo, já vimos isso naquela ocasião, que estes moços têm uma irmã. E eles dizem, quando um rapaz quiser se aproximar dela, for pedido em casamento, se ela for um muro, isto é, se ela souber discernir os sentimentos e as intenções, e se ela tiver propósito firme de guardar e manter a sua pureza, nós vamos festejar isto. Edificaremos sobre ela uma torrezinha de prata. Mas se ela for uma porta que se abre facilmente a qualquer um que se aproxime, e nós vimos que ela não tem capacidade para resistir às sugestões que outros lhe façam, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos protegê-la, nós vamos estar perto dela para guardá-la. Cercá-la-emos com tábuas de cedro. Não são alegres os instantes bíblicos, por exemplo, muito menos os da sociedade, quando os parentes não têm agido desta maneira, ou até mesmo na igreja, os líderes e outros não têm agido desta maneira. Os irmãos se lembram lá do episódio no Velho Testamento de Diná, filha de Jacó, quando o príncipe de um outro povo, de um outro grupo, a forçou e a violentou. Não vamos nos demorar na história em si. A pergunta apenas é esta: ela tinha muitos irmãos. Onde estavam eles quando aquilo aconteceu com ela? É este o ponto que está sendo apresentado aqui. Os líderes têm que cuidar das moças, e com toda a pureza. Os irmãos se lembram lá de um outro episódio triste do Velho Testamento, em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 12 a 15. É a história de Amnon, que ama Tamar, a sua irmã, e ele se finge de doente para que ela lhe venha a trazer mantimento na cama. E diz o versículo 11: quando lhe chegou os mantimentos para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela,
pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Há abusos sexuais que nós sabemos acontecem por aí, fora dos nossos arraiais, mas Paulo está preocupado em que isso não aconteça dentro da família de Deus. Por isso ele diz a Timóteo: você precisa ter muito cuidado com as moças. Você precisa ter cuidado para protegê-las, para defendê-las. E você precisa ter cuidado para que você as respeite. Porque quando estes abusos sexuais acontecem, o trauma é tanto maior quanto maior tiver sido a confiança da pessoa ultrajada naquela que a violentou. Por isso, de todos os traumas, certamente aquele cometido por um pai é o mais grave. E, de certo modo, os líderes na igreja são vistos como pais. E se isto acontecer dentro da família de Deus, onde se supõe haver uma grande medida de confiança, certamente o trauma será muito mais profundo e muito maior. E, em último lugar, em 1 Timóteo, no capítulo 6, Paulo fala dos escravos. Não vem ao caso hoje de manhã tratarmos da questão da escravidão e a maneira como a Bíblia encara a escravidão. Isto seria um capítulo todo à parte e muito amplo. Mas o que vemos aqui, traduzindo em termos modernos, contemporâneos, é que os trabalhadores devem respeitar os seus patrões. Os escravos, naquela ocasião, não eram considerados gente. Os gregos falavam dos escravos como instrumentos, assim como uma pá, uma enxada e assim por diante. Os gregos comparavam os escravos a animais. Era a mesma coisa deixar de herança um boi ou um escravo, segundo certos escritos que encontramos. E na igreja primitiva, quando a família da igreja se reunia, havia ali presentes escravos e os patrões dos escravos, no mesmo culto. E Paulo está dizendo: todos os escravos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda a honra. O crente, traduzindo para os dias de hoje, no seu trabalho, deve considerar o seu patrão como digno de toda a honra. E, se o seu patrão for crente, mais ainda. Porque às vezes se diz que os crentes somos bons empregados de patrões não crentes. Mas quando um crente vai trabalhar para outro crente, ele é um mau empregado. Porque ele entende que porque o patrão é crente, ele não precisa se dedicar com afinco às suas responsabilidades. E podia acontecer que houvessem lá escravos, que porque na igreja viam os seus patrões, talvez ele, escravo, fosse eleito relator de uma comissão e o patrão fosse membro daquela comissão. E ele falava: se aqui na igreja eu sou o que comanda, agora lá, quando eu sou escravo, eu não vou obedecê-lo. E Paulo diz: não. Lá você deve tratá-lo com mais honra ainda. Considerem seus senhores dignos de toda a honra. Por quê? Porque se lá no trabalho vocês não se comportarem bem e não tratarem bem os seus patrões, o evangelho vai ser blasfemado, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Lá na igreja, eles aprendiam aquele ambiente salutar, amoroso, familiar. E eles deviam levar este ambiente para o trabalho. E esse ambiente familiar que existe na igreja é fruto de nos sujeitarmos uns aos outros,
de nos perdoarmos uns aos outros, de carregarmos os fardos uns dos outros, de amarmos uns aos outros. Estes escravos, não diz aqui Paulo, que deveriam lutar para deixar de ser escravos. Eu não vou me delongar nisso, não é nossa intenção, como eu disse a princípio, tratar do cristianismo e da escravidão, mas eu quero salientar um ponto. Estes escravos, muitos deles, tinham uma grande oportunidade de exercer um ministério que, se não fossem escravos, eles não teriam. Porque estes escravos trabalhavam na casa dos líderes, dos nobres, dos senhores, dos militares, dos juízes de Roma. Estes escravos, muitos deles, tinham a oportunidade de ensinar os filhos destes grandes senhores. De modo que, continuando como escravos na casa destes senhores, pelo seu testemunho, eles tinham, como de fato conseguiram muitas vezes, a oportunidade de testemunhar e de ganhar estas pessoas para Cristo, sendo que, se não fossem escravos, nunca teriam tido oportunidade de entrar nestas casas. O princípio que queremos trazer para nós é este: todos nós somos missionários de tempo integral. Todos. Não é apenas aquele pastor que pregou aqui domingo passado e que trabalha entre os índios. Você é missionário de tempo integral no lugar onde você atua, onde você trabalha. Deus colocou você ali para que, por seu intermédio, o nome de Deus e o seu evangelho sejam glorificados. Deus não tem outro naquele lugar onde você trabalha ou onde você estuda para representá-lo. Ele tem você. Você é o missionário de Deus de tempo integral ali. E é preciso que você se haja de tal maneira que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Que Deus nos abençoe, irmãos, no cuidar uns dos outros, segundo estes preceitos bíblicos. Oremos. Agradecemos-te, ó Pai, pela tua palavra, que se preocupa com o nosso viver no dia a dia, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, e nos dá instruções precisas e claras sobre como devemos nos comportar em cada tipo de relacionamento e em cada situação. Fortalece-nos pelo teu Espírito para que cada um de nós seja aquela testemunha viva, poderosa, no lugar onde nos tens colocado. E que na igreja haja este Espírito traduzido nestas palavras que estudamos nesta manhã. Por Cristo Jesus oramos. Amém.